Então vamos lá, dando sequência a painéis políticas públicas para a GD. Eu convido neste momento para ministrar a sua palestra o senhor Heber Galarce, do INEL, por favor. Bom dia, pessoal. Vamos energizar esse negócio aí, vamos dar um bom dia melhor aí. Bom dia, pessoal. Agora sim, agora melhorou. Vamos lá. O tema de hoje, queria primeiro agradecer, Tiago, parabéns pelo evento, parabéns pela coragem. Parabéns pela insistência, isso é do brasileiro. E parabéns a todos vocês que estão aqui agora de manhã e vieram nesse encontro para conversar de um assunto tão importante que é a energia. Principalmente, vou quebrar o protocolo aqui, já tirei a máscara. A energia de modo descentralizado, empoderando, trazendo autonomia para o cidadão, a energia limpa, mais barata, renovável. Vamos lá, a perspectiva que eu queria abordar aqui, e aí falando em nome do INEL, que é o Instituto Nacional de Energia Limpa, e o INEL tem que de novo agradecer aqui a figura do presidente da BGD, Carlos Evangelista, pela aliança que nós construímos depois deste 1 ano e meio, que é o trabalho recente do INEL. Eu gostaria de poder conhecer e me relacionar com cada um dos senhores aqui presentes. Tenho certeza que depois deste evento a gente vai estar mais próximo. Mas o INEL, junto com a BGD hoje, eu posso dizer com firmeza, é a tropa de choque frente ao governo federal sobre o assunto de energia limpa, renovável, descentralizada. Vamos falar um pouquinho então de políticas públicas. Sol nasce para todos, políticas públicas no Brasil. Vou ver se eu me adapto aqui ao sisteminha aqui, vamos lá. Ó, funcionando perfeitamente. Parabéns, Thiago, de novo. Parabéns, mestre cerimônias. Tá legal o negócio, tá chique. Afinal, o que é isso, políticas públicas? Pessoal, vamos ser bem simplista. O tema políticas públicas, vocês vão encontrar muito assunto, muita teoria, mas eu quero trazer de uma forma bem simplificada, quero desmistificar hoje esse assunto de políticas públicas, colocando o seguinte: políticas públicas é pressão. Não sei se tem alguém do governo do estado, do município. Tem alguém do governo do estado, do município aí? Tem? Então é uma pressão carinhosa, tá? O pessoal está aqui. Vamos aliviar. Mas quando eu falo pressão, viu? Estado, município. Pressão positiva, pressão popular, diálogo. Diálogo é fundamental. Muito. Diálogo enriquecido, diálogo intenso, diálogo permanente. Mas uma forma de pressão dentro dos interesses do nosso segmento. Política de Estado ou política de governo? O que muda de uma coisa para outra? E eu vou passar aqui já de novo. As políticas públicas, elas são maiores que as políticas sociais? Vou passar de novo. Então a gente tem alguns tipos. Eu acho que daí não vai dar para ler, obviamente, mas eu vou colocar aqui. Temos as políticas regulatórias, né? Monitoração de atividades, controle. A gente tem políticas distributivas, subsídios, auxílio, assistência. Temos as políticas redistributivas, que é a redistribuição, parte de economia, bem-estar, e a manutenção da paz e estabilidade com política de segurança. As distributivas são comumente conhecidas como políticas sociais. Tem aí o Bolsa Família, para citar um exemplo, de um governo passado. As redistributivas, nós temos as políticas cujo objetivo é alocar bem serviços para reduzir a disparidade social, o famoso sistema de cotas. Eu sei que isso para muitas pessoas aqui é uma coisa comum, mas a gente está dando uma passada geral, antes de chegar no nosso assunto principal. Regulatórias, normatização, tá? A gente tem aí ó, um exemplo aí, ó, Lei de Diretriz e Base de Educação Nacional. E por onde a gente começa então, tá? Vamos lá. Toda política pública, isso é muito importante a gente colocar, ela vem, salvo os colegas aqui, que são nossos orientadores, nossos líderes aí, nosso estado, município, correção deles, elas vêm para corrigir um problema público. Estou certo? Estou ok? Até aí estou ok? Vocês estão aprovando? Eu estou tentando me desculpar da parte da pressão do começo. A conclusão do estudo, a gente comparar dados elaborados pela Global Petrol Price,
foi de que a energia do Brasil é a 37ª mais cara do mundo, em um ranking com 110 países, com esse custo aí. E não tem nada a ver com nossos dois amigos, pelo amor de Deus. Qual que é o cenário ideal, então, pessoal, de política pública? O cenário ideal, e poucas vezes alcançado, é o cenário ganha, ganha, ganha. Esse é o sonho do gestor, esse é o sonho da sociedade, esse é o sonho do ambiente privado. É muito difícil alcançar o cenário ganha-ganha, mas essa é a meta do dia. Quando a gente acordar de manhã e começar a pensar em política pública, tem que ser assim, ganha, ganha, ganha. Esse é o norte de visão. Então, quando alguém virar e falar, política pública, tá bom. Temos a tríade ganha, ganha, ganha? Temos. Não temos, tem muito trabalho para fazer. E é muito trabalho mesmo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, uma imagem, primeiro setor, Estado, mercado, sociedade, enfim, terceiro setor. Etapas das políticas públicas. Está bem desenhadinho, mas é só para confirmar o recado de hoje. E eu vou pedir ao mestre de cerimônia, você vai me avisando do tempo, hein? Senão a gente fica aqui a manhã toda e o pessoal me expulsa daqui a pouco. Avaliação, identificação de um problema público, tá? A inclusão na agenda pública tem sido assim. Com certeza vocês devem ter uma série de questões e falta, né, tempo para dedicar a tudo isso, né? A decisão, o planejamento de execução, a implementação da política pública, a análise e a reavaliação. Então, é como um cenário normal de companhia privada. Você tem esse processo da mesma maneira no Estado, nos municípios, na União. Vou entrar num assunto sensível agora, que é muito importante, mas acho que faz parte da nossa missão, que é o seguinte. Existe uma... É uma pena isso. Existe uma perspectiva, um ponto de vista negativo que a gente tem que combater. Na verdade, nosso país já combateu e transformou isso numa outra atividade. Você vai nos Estados Unidos, aliás, fazer uma outra pergunta. Quem que é casado aí? Levanta a mão. Muito bom. Eu acho que é muito bom, tudo bem. Ou também, não sei, né? Estou entrando no relacionamento dos outros. Minha esposa está ali sentada, vou apanhar daqui a pouco. Levanta a mão aí, querida. Te amo. Tá bom. O seguinte, a pessoa quando inicia um relacionamento, estou dando um exemplo simples, tá? Ela já está defendendo os seus interesses perante uma outra pessoa, que ela acabou de conhecer, ou que ela se relacionava. Então, quem que eram os casados todos, levantem a mão, porque vocês são todos lobistas. Levantem a mão de novo. Muito bom, a gente tem uns 30 lobistas aqui dentro. E aí esse é o discurso que vocês vão usar para se defender, porque vocês também são lobistas. E eu vou explicar por que eu estou colocando essa perspectiva aqui. O lobby hoje no Brasil, que é uma coisa fundamental para todo o setor existente, que quer fazer a manutenção e defesa dos seus interesses perante o governo, perante estados e perante os municípios, e desde que isso não incorra em algumas coisas que eu vou colocar aqui, é perfeitamente legal. Com os dois colegas. Concordam? Excelente. Quem inventou o nome? Lobby. Uma origem inglesa, salão, hall, corredor, articulações, pressões ocorreriam nos lobbies de hotéis e congressos. Lembrem que é aquela pressão carinhosa, porque daqui a pouco vai ter coffee break. E são duas pessoas que eu tenho aqui. Não aguento apanhar de um, vou apanhar de dois. Por que que isso é importante? E eu brinco aqui, você não precisa levantar às 6 horas da manhã para receber ninguém com esse uniforme em casa. E aí a gente vai colocar alguns parâmetros para isso. Existe uma confusão imensa no Brasil, e isso é um assunto que eu gosto de desmistificar, entre lobista, operador, doleiro, trapaça, e aí vem a definição errada, que é logro, ganho ilícito, falsificação, fraude, suborno, peculato, extorsão, nepotismo e etc. Lobby nos Estados Unidos, e eu vou chegar no final disso, daqui a pouquinho, desse conceito, é uma atividade legal, tem hoje cerca de quase 12 mil lobistas, e 10 bi é o que movimentava em 2018. A proposta de regulamentação de lobby no Brasil, ela é similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos. E por que é importante, pessoal? E por que eu estou conversando e falando disso? Eu ocupo hoje, agradeço de novo ao presidente da BGD, a cadeira de diretor de relações governamentais
ou governamental. E eu passeio é um modo engraçado de falar, o tanto que a gente gasta sola de sapato no Congresso. Mas a gente fica muito tempo em Brasília. E a gente precisa educar, reorientar e conversar internamente com os nossos pares sobre a legitimidade de defesa de interesses do nosso setor. Quando eu falo do nosso setor, e aí vamos lembrar lá da relação ganha-ganha, tá? É levar impacto positivo, social e econômico. Isso é muito importante. Política pública sem isso é lixo, pode jogar fora. Você não tem ganho, a sociedade esquece. E é trazer, obviamente, né, a gente vive num ambiente capitalista, é bom que isso seja assim, ganha o mercado privado, depois de tributado, arrecadado, impostado. Isso é muito importante que aconteça sob determinadas regras, dentro de um ambiente de equilíbrio, mas principalmente com transparência. Vou colocar uma questão aqui, você deve estar perguntando, por que ele está conversando disso? Antes de falar de políticas públicas, mas o assunto é políticas públicas. E por que a gente está falando de lobby? Se não existir em cada uma das associações um profissional que tenha, aí tanto que eu ouvi das meninas aí, vou falar só para os rapazes, muito tesão de defender os interesses do setor, essa é a palavra, muita vontade, muito esforço, muita gana, nós não vamos conseguir manter as coisas em progresso. As propostas do setor, elas têm que ser construtivistas, propositivas e permanentes, legítimas, mas, acima de tudo, Carlos, como acompanha nosso trabalho, a gente faz junto, transparência. Não vale jogo sujo. O negócio tem que ser legítimo. A coisa tem que andar porque ela vai bem. A coisa tem que andar porque tem relação ganha-ganha-ganha. Essa é a base de tudo. Então, o Éder, vamos perguntar aqui, porque tem um painel aqui, ó, melhorou. Eu não tinha visto a pergunta. Mas por que a coisa, então, não está funcionando mais rápido? Talvez a pressão carinhosa, né? Agora carinhosa, os colegas estão aqui, antes era só a pressão, melhorou. Talvez por falta de interesse e falta de coletividade, de interação com relação às leis que estão propostas, ou a lei que está proposta para definir isso. Então, rapidamente, eu vou colocar um cenário aqui. Esse cenário está vivo hoje no Congresso Nacional. Você tem alguns projetos de lei, eu acho que eles estão com a fonte muito pequena, mas depois a gente vai compartilhar essa palestra, acho legal que vocês tenham também. Então, você tem definições que disciplinam o lobby, quanto ao credenciamento, quanto ao órgão credenciador, quanto ao processo de credenciamento, quanto ao relatório das atividades, quanto ao órgão responsável, quanto às penalidades impostas, quanto à divulgação. Por que é isso? É uma forma de dar transparência ao sujeito lá, que é o Helcop da associação, ele entra e vai defender o interesse do setor. O resumo disso tudo, se a gente puder colocar em uma palavra, é transparência, jogo limpo, fair, uma coisa justa. E isso tem que acontecer muito. E hoje acontece pouco. Então eu estou aqui para passar o recado, estou aqui para conversar e explicar alguns tabus que existem, mas principalmente para dizer que a gente precisa interagir mais com o Estado. O Estado e o município tem pessoas, parabenizando os dois colegas aqui, excelentes. A opção de fazer a carreira em vida pública não é só, eu acho que ideologia, idealismo. Parte também do princípio de competência. Tem de ter, de novo, cadê as meninas? Tampem os ouvidos aí. Só em Brasília fala o seguinte, tem que ter o saco roxo para entrar, vocês sabem disso, na vida pública. É pressão, é acusação, é questionamento, é órgãos de controle. Então, vamos dar aqui, e agora eu acho que eu encerro o meu ciclo de desculpas. Uma salva de palmas para os dois colegas aqui do Estado e do município, aqui, que estão na vida pública há bastante tempo. Obrigado. Não devo mais nada, hein? Tá aqui. Bom, o Ministério do Trabalho, então, incluiu o lobby, que é a atividade de relações, né, institucionais e governamentais, e aí, por pressão midiática, transformou essa palavra do lobby em RIG, né? Hoje vocês não vão falar ninguém com prazer assim, cartão, tudo bem, eu faço lobby pela BGD, faço lobby pela Biogás, ninguém vai fazer isso. Aí o cara sacou, o saco é escuro, né? Não vai fazer isso. Mas isso está no cadastro oficial de ocupações do país, tá bom? O projeto de lei tramita desde 2007, no Congresso já há 13 anos,
E o Ricardo Barros, que é o líder do governo, que é um pouco mais apaixonado, próximo da política, sabe disso. Está pressionando para que isso seja aprovado. Enquanto isso não acontece, a gente tem as normas técnicas para atividade já regulamentadas, não, normatizadas por uma associação específica. Eu vou passar aqui que o tempo começa a apertar. E aí você tem as consequências todas esperadas. Está muito pequeno, peço desculpas, não fiz a previsão aqui do tamanho ideal, mas o resumo tudo disso é transparente. Visão geral para o setor, essa parte azul aqui, quando a gente fala de relações governamentais, é a parte de farmacêutica, tá? A nossa parte de energia limpa solar, e a gente tem que crescer, eu estou vendo aqui, é pequenininha aqui, ó. É ali do lado da rosinha, não dá para vocês verem. Vocês entendem a importância e a ocupação de espaço junto ao governo federal, estado e município, que é a parte azul. A nossa é uma daquelas coloridinhas ali. É o que a gente está falando do sol. Hein? Qual a responsabilidade? São ampliais. Perfil de competências desejadas para as pessoas de relações institucionais governamentais, é uma série de coisas aí que eu não tenho nem nenhuma delas. Ela disse para mim que eu não tenho vantagem. Mas tudo bem. Nós tivemos até processo criminal pelas distribuidoras de energia elétrica, pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Processo criminal, gente, quando eu falo processo criminal, é querer ver a pessoa presa, só por dialogar e pedir espaço. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. É impossível conseguir fazer isso sozinho. Então, agradecer que foi colocado à disposição de todos. Energia barata, ponto eco, é isso? Energia barata. Ele tem um mapa de todos os deputados federais do país. Lá em Brasília eles dizem que o Congresso é a casa do povo e todos os deputados federais representam, também de modo carinhoso, mas de um modo muito carinhoso e muita pressão, convencer o deputado, que é vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, a não mais obstruir e que deixe que a gente vote o PL 5829-19. Isso é o que vai permanecer, isso é o que vai manter e vai possibilitar que a gente tenha não só esse encontro, mas vários outros encontros como este. Senão nós não teremos mais encontros para este assunto, como a gente tem hoje aqui. Então, muito obrigado pela paciência, pelo tempo de todos vocês. Espero que a gente se encontre novamente e espero que a gente se encontre novamente com o PL 5829-19 aprovado. Se Deus assim permitir. Muito obrigado. O nosso muito obrigado ao senhor Heber Galassi, do INEL e diretor de Relações Governamentais da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída.